Como investir do zero? Você que está chegando agora no mundo dos investimentos, com certeza está super perdido, super perdida com a quantidade de informações que a gente tem sobre esse assunto hoje em dia no YouTube, no Instagram, em sites, blogs, livros e por aí vai. Por um lado, é muito bom a gente ter esse monte de informação, porque foi isso que ajudou a democratizar o mundo dos investimentos. Mas, por outro lado, esse excesso de informação muitas vezes acaba confundindo principalmente os investidores iniciantes. E pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo aqui em que eu vou te apresentar um passo a passo, uma rota para você começar a investir com total segurança. E antes de mais nada, eu peço que você deixe um curtir aqui para apoiar o nosso trabalho. Isso ajuda muito a fazer com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. E claro, se você ainda não está inscrito aqui no Fonte da Fortuna, é só clicar no botãozinho vermelho, se inscrever e ativa também o sininho, porque assim você vai saber quando eu publicar vídeos novos. E é importante lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tudo que eu falar aqui é apenas a título didático e educativo. Mas vamos começar. O primeiro passo que você precisa dar é abrir conta numa corretora de valores ou num banco digital ou mesmo numa conta de pagamentos. Por quê? Porque essas instituições financeiras, em comparação aos grandes bancos tradicionais, oferecem para você muito mais opções de investimentos, investimentos que são muitas vezes melhores e mais rentáveis do que aqueles oferecidos pelos grandes bancos. As corretoras de valores são instituições financeiras focadas apenas em investimentos. Você não consegue fazer movimentações de conta, pagamentos do dia a dia. Não, o objetivo delas é te oferecer investimentos. Exemplos de corretoras de valores: temos a Rico, a XP, o BTG Digital, a Easy Invest, a Orama, a Guide e muitas outras. Vou inclusive deixar na descrição do vídeo alguns links para você abrir contas em algumas corretoras que eu uso e que eu gosto. Já os bancos digitais são muito semelhantes aos grandes bancos. A única diferença é que eles não têm agências, eles estão apenas no mundo digital, ou seja, nos aplicativos de celular, nos notebooks, e todas as operações você faz por meio de canais eletrônicos. E eles oferecem conta corrente, você pode fazer pagamentos, movimentações, receber salário e oferecem também normalmente investimentos. Alguns exemplos são o Banco Inter, o C6 Bank, o Sofisa Direto, o BS2, entre tantos outros. E também vou deixar alguns links na descrição. E as contas de pagamento são instituições financeiras que não são bancos, mas que muitas vezes oferecem investimentos e também a possibilidade de você deixar o seu dinheiro rendendo ali na conta. Aquele dinheiro que você deixa parado na conta vai ter uma determinada rentabilidade que varia de instituição para instituição. São exemplos o Nubank, o PagBank, o PicPay, o Mercado Pago, entre diversas outras. Também vou deixar alguns links para abertura de conta aqui na descrição. E eu recomendo que você tenha conta pelo menos em uma corretora de valores, em um banco digital, em uma conta de pagamento, até para você começar a entender a diferença entre eles, para você ver as diferentes opções de investimentos que cada uma delas oferece. Ainda que no início você não tenha muito dinheiro, você só vai usar uma conta, seja da corretora, do banco digital ou da conta de pagamentos, é interessante você abrir contas e nenhuma delas cobra por abertura de conta, nenhuma cobra inatividade, mensalidade, nada disso. Então você pode abrir conta para já ir se familiarizando. E basta então você fazer um Pix ou uma TED do banco em que você tem conta para a sua corretora, banco digital ou conta de pagamento para você começar a investir o seu dinheiro. E aí vem aquela grande pergunta: e por onde eu começo? Que investimento eu devo fazer no início? E a primeira coisa que você deve fazer, sem sombra de dúvidas, é começar a montar a sua reserva de emergência e de oportunidade. O que é isso? A reserva de emergência e de oportunidade é o dinheiro que você vai colocar em alguns investimentos que são extremamente seguros e que têm a liquidez diária, ou seja, você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento
para o caso de surgir uma emergência, por exemplo, um gasto inesperado ou a perda do seu emprego ou da sua renda, ou no caso de aparecer uma oportunidade, por exemplo, fazer uma compra de algum produto que você está precisando com um desconto muito grande ou uma oportunidade de investimento muito boa. Mas o principal nesse início é você pensar nas emergências. E para isso você precisa ter de 6 a 12 meses do seu custo médio de vida mensal investido na reserva de emergência. Então, por exemplo, se você é um servidor público que tem estabilidade, a chance de ser demitido é muito pequena, você pode ter apenas 6 meses do seu custo médio de vida. Agora, se você é um profissional liberal, um empreendedor, um seletista no setor em que o risco de ficar desempregado é mais alto, aí é importante que você tenha os 12 meses investidos nessa reserva, porque o risco de você ter uma perda de renda, ficar desempregado, é bem maior. Então, se por exemplo você tem um custo médio de vida de R$ 5.000 por mês, você teria que ter 12 vezes isso, o que daria R$ 60.000 na reserva de emergência. E quais são os investimentos adequados para você montar a sua reserva de emergência? O investimento em que a maior parte dos brasileiros ainda coloca o seu dinheiro para a reserva de emergência é a poupança. Só que a poupança é o pior investimento que existe. Ela rende muito pouco, não consegue nem superar a inflação. Então é aconselhável que você não invista na poupança, mas sim coloque o seu dinheiro nesses outros investimentos que também são seguros e que também têm a liquidez diária, que eu vou falar a partir de agora. O primeiro deles e o mais seguro de todos é o Tesouro Selic, que é um dos tipos de títulos públicos do Tesouro Direto. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo porque o assunto é muito longo e também porque eu já gravei vídeos específicos sobre o Tesouro Selic e vou deixar inclusive o link para um deles aqui em cima para vocês. Outra possibilidade de investimento são as contas remuneradas que rendam no mínimo 100% do CDI. E exemplos dessas contas são justamente aquelas que eu mencionei no início do vídeo. A gente tem o Nubank, que rende 100% do CDI, PagBank também rende a 100% do CDI, o PicPay atualmente está rendendo 130% do CDI, mas com certeza essa rentabilidade vai cair conforme a taxa Selic vai subindo. Temos o Mercado Pago, que também remunera a 100% do CDI. Enfim, não faltam opções. Agora, o risco desses investimentos já é um pouquinho maior, porque eles não têm a garantia do FGC, a não ser no caso do Nubank, se você ativar o RDB. Mas nas outras contas e no Nubank, se você não ativar o RDB, você não vai ter a garantia do FGC. A única garantia que existe é que esse dinheiro dos clientes precisa ficar depositado numa conta do Banco Central do Brasil, separado da instituição financeira e investido em títulos públicos federais. Então, em tese, se uma dessas instituições quebrar, os clientes receberiam o seu dinheiro de volta. Uma outra opção muito boa, e essa sim tem a garantia do FGC, são os CDBs com liquidez diária e que rendam também pelo menos 100% do CDI. Você encontra diversos desses CDBs no mercado. Por exemplo, no Banco Inter existe um CDB que rende a 100% do CDI. No C6 Bank você encontra CDBs que rendem também 103 ou 104% do CDI, tem liquidez diária. No Sofisa Direto você encontra atualmente um CDB com liquidez diária que rende 115% do CDI. E no PagBank existe atualmente uma opção de CDB com liquidez diária que remunera a 200% do CDI, mas ele vence em apenas 3 meses e o máximo de dinheiro que é possível investir nele é de R$10.000. E gente, isso aqui são apenas alguns exemplos, você vai encontrar esse tipo de CDB em inúmeros bancos digitais e em algumas contas de pagamento também. E por fim, uma outra opção para a sua reserva de emergência é investir em fundos de renda fixa DI que invistam todo o seu patrimônio em Tesouro Selic e que não cobram taxa de administração. Você também encontra vários
vários desses fundos no mercado, principalmente em corretoras de valores. E é aconselhável, inclusive, que você diversifique a sua reserva de emergência entre essas opções. Você não precisa colocar toda a sua reserva num único investimento. Você pode colocar um pouquinho em Tesouro Selic, um pouquinho num CDB com liquidez diária, um pouquinho numa conta remunerada, porque se acontecer algum problema com algum desses investimentos, que é uma coisa muito improvável, você vai ter os seus outros investimentos te resguardando. Agora, depois que você formou a sua reserva de emergência, você pode avançar para o segundo passo, que é procurar outros investimentos de renda fixa que têm uma rentabilidade maior do que aqueles da reserva de emergência. Os investimentos da reserva de emergência rendem pouco, justamente porque eles têm essa liquidez diária e um baixo risco. Se você quiser ter rentabilidades maiores na renda fixa, você vai ter que abrir mão da liquidez e também estar disposto a correr um risco um pouco maior. E aí as opções de investimento são inúmeras. Existem LCIs e LCAs que têm um prazo de vencimento um pouco mais longo, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas que em contrapartida vão te pagar uma remuneração bem maior. Existem também os CDBs que não têm liquidez diária, que vencem daqui 1, 2, 3 anos ou até mais, mas que também vão te propiciar uma rentabilidade melhor. Se você estiver disposto a assumir riscos maiores, você pode investir em LCIs e LCAs ou em CDBs de bancos menores, mais desconhecidos, mais arriscados e que vão te pagar também uma rentabilidade maior. Mas é bom lembrar que tanto LCIs, LCAs e CDBs têm a garantia do FGC. Então você sempre terá esse resguardo por trás do seu investimento, caso o banco emissor daquela LCI, LCA ou CDB venha a quebrar. E também você tem a possibilidade de fazer investimentos em fundos de investimento de renda fixa que são mais arriscados, que não investem apenas em Tesouro Selic, mas que investem em outros investimentos também com características de mais longo prazo e que vão te remunerar melhor. E depois que você já estiver bastante familiarizado com a renda fixa, você pode seguir para o próximo passo, que é começar a investir em renda variável, se você quiser, se você tiver perfil para isso. Afinal de contas, os investimentos de renda variável têm um risco muito maior que os investimentos de renda fixa. Você precisa estudar, precisa ter mais conhecimento antes de começar a investir o seu dinheiro na renda variável. E se você for partir para esse passo, você pode começar pelos fundos imobiliários, que são investimentos mais seguros dentro do universo da renda variável. Na sequência, você pode ir para os ETFs, que são uma forma bem simples de você dar os seus primeiros passos na bolsa de valores, e depois você pode avançar para as ações, que são investimentos um pouquinho mais complexos. E quando você estiver nesse universo da renda variável, é muito interessante e prudente que você invista também em dólar ou em ouro para você se proteger das oscilações que são comuns nos investimentos em bolsa de valores, nos fundos imobiliários, nos ETFs e nas ações. E como um último passo, você pode começar a se expor, se você quiser, aos investimentos no exterior, investir uma parte do seu dinheiro diretamente em outro país, como nos Estados Unidos. E hoje em dia já existem diversas opções para nós brasileiros investirmos o nosso dinheiro no exterior. Uma delas é usando alguma corretora de valores nos Estados Unidos, mas que seja mais focada no público brasileiro, e outra é investindo por meio de carteiras administradas, que são carteiras já prontas de investimento, que são atualmente oferecidas para brasileiros pela Nomad. Afinal de contas, investir uma parte do seu patrimônio no exterior é uma forma de você se proteger do risco Brasil. Se as coisas derem muito erradas por aqui, se a gente tiver uma grande crise econômica, algum confisco do dinheiro por parte do governo um dia, você vai ter uma parte do seu patrimônio lá no exterior te resguardando. Então, esse é o passo a passo que eu segui na minha vida de investidor, que deu super certo, alcancei a minha liberdade financeira seguindo esse passo a passo. É uma forma de você começar a fazer os seus investimentos de forma bem segura, bem tranquila, dando um passo
passo de cada vez, angariando conhecimento ao longo do tempo antes de você dar o seu próximo passo. E eu sei que muita gente deve estar se perguntando: ah, mas depois que eu formar a minha reserva de emergência, eu já não posso ir direto para a renda variável? E, gente, não existe uma regra clara para isso. Você deve fazer o que você se sentir mais confortável. Esse passo a passo é uma sugestão que eu dou, mas é claro, se você quiser conhecer a renda variável, depois que você formou a sua reserva de emergência, você pode fazer um mix entre outros investimentos de renda fixa e alguns investimentos de renda variável. Não tem nenhum problema, isso vai de cada um. E deixa um comentário aqui nesse vídeo. Você já está investindo o seu dinheiro? Onde você está investindo? E compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos, para sua família. Com certeza essa explicação vai ajudar muito as pessoas que querem dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos. Eu desejo para você muito sucesso, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.